Saudações, pessoas! Bem-vindos ao segundo vídeo da minissérie de Guerras Animais no canal, no qual vamos aprender no vídeo de hoje como o exército de um país conseguiu perder uma guerra para um pássaro que não voa. Lhes apresento a Grande Guerra aos Emus do glorioso exército australiano. Então, sobe a vinheta! It's an emu! Vou começar mencionando que eu sei que já existem toneladas de vídeos no YouTube sobre essa guerra, mas resolvi também fazer minha tentativa de contar essa história, pois ela é brilhante e consegue ilustrar bem como o ser humano é um animal fantástico às vezes, mas também incrivelmente tapado outras vezes. A Guerra aos Emus foi uma série de batalhas do exército da Austrália no final de 1932, no distrito de Campignon, na Austrália Ocidental contra os Emus, um pássaro nativo do país. Então, tal qual as toninhas no vídeo anterior, vamos conhecer o nosso combatente do reino animal. O emu é uma espécie de ave terrestre endêmica da Austrália e uma das maiores aves do mundo, perdendo em muitos aspectos apenas para o avestruz. Eles podem medir entre 1,5 m e 1,90 m de altura e pesar entre 18 e 60 kg, além de poderem correr a velocidade de até 48 km por hora. Ou seja, vocês podem imaginar uma ema com esteroides. Mas por que o exército da Austrália declarou guerra ao seu pássaro nacional? Pois bem, após a Primeira Guerra Mundial, um grande número de ex-soldados se tornaram agricultores na Austrália Ocidental, com terras distribuídas pelo governo. Porém, aquela não era a melhor região para ser um fazendeiro por condições de terras e infraestrutura, com o governo prometendo diversos subsídios para eles. Apesar disso, na década de 1930 aconteceu uma coisinha chamada Grande Depressão e que atingiu a Austrália de jeito. Naquela época, o país tinha uma economia bem parecida com a brasileira, então as exportações de grãos foram bem afetadas, e claro que o governo não conseguiu dar subsídio aos plantadores. Porém, assim como 2020 provou mais uma vez que nada é tão ruim que não possa piorar, a situação piorou para os fazendeiros australianos. A população australiana, de cerca de 20 mil emus, normalmente migra durante a temporada de reprodução em direção à costa. Porém, eles encontraram uma terra desmatada com muita água e comida nas novas fazendas da região, então resolveram meio que ficar pelas vizinhanças. Os emus começaram a quebrar as cercas e invadir as fazendas para comer as plantações, além de trazer juntos coelhos que aproveitaram as cercas destruídas para comer o que os pássaros não comiam e terminar de vez com todas as fazendas e as esperanças dos fazendeiros australianos. Os fazendeiros resolveram então reclamar para o governo fazer alguma coisa, sendo que eles pediram ao ministro de defesa, Sir George Pearce, por metralhadoras emprestadas para matar as aves. Para esse pedido específico, o governo australiano teve a boa noção de não dar armas de alto poder de fogo para camponeses irritados com o governo, o que historicamente não costuma dar muito certo para a maioria das forças dominantes. Mas resolveram tomar, aí sim, a sábia decisão de enviar o exército australiano para combater as aves. O exército aceitou por ser supostamente uma boa prática de tiro ao alvo, atirar nas aves, e para coletar peles e penas para fazer chapéus Light Horsemen, além de ser uma propaganda forte para o governo, sendo que um cineasta foi junto para filmar tudo. Mas, se você acha que isso é gastar dinheiro do contribuinte, não se preocupe, que foi acertado que o governo local pagaria o transporte das tropas e os agricultores teriam que fornecer apenas alimento, alojamento e pagar pela munição usada. Realmente, extorquir os fazendeiros miseráveis parece ótima ideia, mas quem sou eu para julgar? E lá vai o exército australiano, composto pelo Major G.P.W. Merritt, da 7ª Bateria Pesada da Artilharia Real Australiana, 2 soldados armados com 2 metralhadoras Lewis e 10 mil cartuchos de munição rumo à sua guerra em setembro de 1932. No primeiro combate, o exército encolou um grupo de 50 emus e, quando estavam ao alcance das metralhadoras, eles começaram a atirar, porém os emus utilizaram a incrível tática militar totalmente não esperada de se separar e correr super rápido para todos os lados, algo que o major australiano nunca teria esperado que algum ser vivo pudesse fazer em uma situação similar, e assim apenas pouquíssimos emus foram atingidos. Sim, supostamente os emus eram mestres em táticas de guerrilha, pois eu cito o ornitólogo Dominic Servente. Os sonhos dos atiradores de tiros a queima-roupa em massas cerradas de emus foram logo dissipados. O comando dos emus tinha evidentemente ordenado táticas de guerrilha, e seu exército imanuseável logo se dividiu em unidades pequenas que tornaram o uso de equipamento militar algo não econômico.
Na próxima batalha, o Majora armou uma emboscada para mais de 1000 emus em uma represa. Porém, os pássaros tinham outra carta na manga, a sabotagem. Só pode ser isso, pois o relato oficial é que as metralhadoras falharam após apenas 12 aves serem atingidas, sendo que as outras fugiram. Várias outras batalhas ocorreram, inclusive com o Major montando uma metralhadora em um caminhão para perseguir os emus. Porém, os pássaros eram mais rápidos que o veículo e a estrada tinha tantos buracos que era impossível mirar, sendo que tiveram que parar depois que um emu herói se jogou na frente do caminhão, atravessando o para-brisa. No final da primeira fase do conflito, foram disparadas 2.500 balas, com o número de baixas de emus variando bastante, porém com o número provavelmente entre 50 e 300. Nesse momento, a Câmara de Deputados da Austrália ordenou uma pausa, provavelmente para o exército estudar as táticas avançadas do inimigo em busca de um plano de ataque que não colocasse em risco a vida dos soldados australianos. Embora a desculpa oficial seja de que poucos emus morreram em uma guerra tão cara. Sobre os pássaros, o Major declarou: se tivéssemos uma divisão militar tão resistente quanto essas aves, ela poderia enfrentar qualquer exército do mundo. Eles são tão invulneráveis quanto tanques ao encarar as metralhadoras. Eles são como Zulus, que não podiam ser parados nem com balas Dum-Dum. Porém, alguns dias depois da retirada estratégica, os fazendeiros voltaram ao governo e o ministro se tocou: ah é? A gente ainda precisa resolver o problema dos emus. Então, a segunda fase da guerra começou e o exército humano foi mais efetivo. Ao final da guerra, em 10 de dezembro de 1932, o Major Merwith declarou 986 mortes confirmadas dos inimigos com o uso de 9.680 balas, embora ele afirmasse que 2.500 emus morreram de ferimentos póstumos. Assim, vamos fazer nosso balanço da Guerra dos Emus. Do lado humano, um major do exército australiano, 2 soldados treinados, 2 metralhadoras pesadas e 10.000 cartuchos de munição contra um grupo de 20.000 pássaros que não podem voar, mas que conhecem avançadas técnicas de guerrilha. Ao final, 1000 emus morreram, porém as fatalidades australianas foram maiores. Infelizmente, a dignidade do exército australiano não resistiu à guerra, dando a vitória absoluta aos pássaros. I cry every time. Cabe destacar aqui que o governo australiano se vingou nos próximos anos, implantando um sistema de recompensa nos anos seguintes, que infelizmente gerou 57.034 recompensas de emus mortos durante um período de 6 meses em 1934. Mas pelo menos hoje os emus são uma espécie protegida. Só assim para evitar que sua fúria de vingança e sede de sangue recaia sobre a humanidade novamente. Mas já terminamos o vídeo por hoje, e em breve colocarei o último e derradeiro vídeo das guerras animais do canal. Não esqueçam de dar um gostei no vídeo, se gostaram dele, se inscreverem no canal e de me seguir no Instagram para os avisos de vídeos futuros. Falou e até a próxima!